Graça e paz, meus queridos irmãos. É com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez para juntos cultuarmos ao Senhor, o nosso Deus. Sabemos que Deus é Espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Por isso estamos usando essa ferramenta maravilhosa que é a internet, para levar a palavra de Deus até você, até o seu lar, para que você, minha querida irmã, meu querido irmão, seja edificado ou edificada pela palavra de Deus. Amém? Nós vamos orar agora para darmos início à nossa live, a esse culto online. Por isso eu peço que, se você tiver em condições, feche seus olhos nesse momento e vamos falar com Deus. Oremos. Soberano e eterno Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos, meu Pai, pelo privilégio de te servir, pela honra e pela bênção de estarmos na tua presença, Senhor. Que o teu Santo Espírito encontre liberdade em nosso meio, para que o Senhor, somente o Senhor, venha falar em nossos corações e através da tua palavra nos trazer edificação, Senhor. Que o Senhor possa tirar de nós tudo aquilo que nos atrapalha, toda distração para este momento, para que assim possamos nos concentrar, ó Deus, e nos entregarmos a Ti de corpo, alma, coração e mente. Pai de amor, vai de encontro com cada família que está nos assistindo neste momento. Que o Senhor toque cada coração, cada vida, cada familiar, aonde quer que estejam, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Bom, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, hoje eu trouxe comigo um irmão muito querido, irmão do coração, ao qual é meu cunhado, está na fé conosco já há algum tempo, e eu trouxe aqui na live para ele fazer a abertura para a gente, levando até você uma palavra de saudação, e logo em seguida daremos continuidade na programação dessa noite, tá bom? Que Deus lhe abençoe. O nome dele é Rogério. Rogério, se apresente e mande o recado que Deus colocou no seu coração. Cumprimento a igreja, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E de nosso Deus amado. Amém. Amém. Estou muito feliz pelo convite do meu irmão na fé, pastor Jó, ao qual sou muito agradecido pela vida dele. Estou aqui para compartilhar uma palavra com os irmãos e espero que toque ao coração de vocês como tocou o meu. Amém. Quem puder abrir a sua Bíblia, Salmo 46, daria um tempo para vocês abrirem a Bíblia para poder acompanhar. Se não quiser abrir a Bíblia, apenas ouça a palavra que ela falará por si só contigo, tá bom? Repete de novo, por favor. Salmos 46. Salmo 46. Acesse aí pelo seu notebook, smartphone, fica à vontade. Glória a Deus. Tá bom? Amém. Bom, acredito que todos tenham encontrado. Estarei dando início à leitura. Amém? Salmos 46. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso, não temeremos, ainda que a terra trema, e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas, e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio, cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio, desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam. Ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa terra segura. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Quebra o arco e despedaça a lança. Destrói os escudos com fogo. Parem de lutar.
Saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa terra segura. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor por essa palavra forte que vem aos nossos corações. Sim. Uma palavra que é reveladora para cada um de nós, onde que você deixar o Espírito te guiar, o Espírito Santo de Deus, ao qual vem com a verdade para nós, ele nos orienta. É uma palavra que abre os nossos olhos para entender que Deus é o nosso refúgio, ele é a nossa fortaleza. Principalmente, irmãos, nesses momentos que vivemos, coisas muito más acontecendo, épocas de pandemia estrondosas, e às vezes ficamos perdidos. Mas quando direcionamos a nossa fé para o nosso Deus e procuramos apoio nele, onde é o verdadeiro apoio, onde é a verdadeira força, aí nós encontramos esperança nele, porque nele detém todo o poder, pois ele é onipotente, onipresente, onisciente, e nós servimos a um Deus vivo. Não servimos a coisas materiais, a estátuas ou coisas que não podem nos socorrer, mas sim a um Deus vivo, aquele que é o nosso Criador, aquele a qual nos fez e aquele que nos leva a conhecer a verdade, se o aceitarmos. E assim, irmãos, que eu deixo essa palavra para que os irmãos meditem e pensem. Deus está no meio de nós e está querendo fazer grandes coisas poderosas, mas cabe nós a aceitá-las. Em nome de Jesus eu deixo essa palavra para vocês, meus amados, que cada um medite e que o Espírito possa falar com vocês. E assim o pastor dará seguimento ao culto e que Deus esteja presente conosco, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Glória a Deus pela vida do nosso irmão Roger. Que Deus continue lhe abençoando. Amém. E falando grandemente ao seu coração. Muito obrigado. Amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, viu? Amém, pastor. Muito Amém. bem. Bom, agora hoje é um dia especial. É o dia do pastor, né? Comemorado nesse dia tão especial, a data daqueles a quem Deus escolheu para levar a mensagem do Evangelho a todas as nações e assim também edificar vidas para o reino, para a glória de Deus. Então eu quero chamar aqui a minha esposa, a irmã Natália, porque ela tem uma palavra também para transmitir para vocês. Graça e paz, igreja. Que o Senhor Jesus possa falar ao coração de cada ovelha e que cada pastor também receba a sua porção. Quero compartilhar com os irmãos a passagem que se encontra em Hebreus, capítulo 13, verso 17. E o tema deste capítulo na minha Bíblia está escrito assim: Como agradar a Deus. E o versículo 17 diz: Obedeçam aos seus líderes e sigam as suas ordens, pois eles cuidam sempre das necessidades espirituais de vocês, porque sabem que vão prestar contas disso a Deus. Se vocês obedecerem, eles farão trabalho com alegria, mas se vocês não obedecerem, eles trabalharão com tristeza, e isso não ajudará vocês em nada. Bom, meditando nesta passagem hoje, para poder compartilhar com os irmãos, eu vim trazer para vocês o meu entendimento, né? Que diz assim: hoje nós comemoramos o Dia do Pastor. E neste versículo eu consigo entender que nós temos que agradecer a Deus pela vida do pastor. E o nosso compromisso é obedecer e contribuir para que a obra de Deus venha a ser agradável em nossas vidas como ovelha e na vida também do nosso pastor. Sendo assim, ele terá alegria em servir a Deus cuidando de nós e nós também vamos receber desse amor, desse cuidado e das bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas. O pastor cuida da nossa vida espiritual e ele zela por cada um de nós. Ele zela pela nossa alma. Essa é a responsabilidade do pastor. Mas nós temos que contribuir, senão vai ficar difícil. E ele vai prestar conta de cada ovelha. Cada ovelha que Deus colocar em suas mãos, ele prestará conta. Ele ora por nós, ele nos orienta quando é preciso, ele nos corrige quando é necessário e ele é considerado como nosso pai na fé. Então nós temos que ser gratos a Deus pela vida do nosso pastor, temos que ser muito gratos a Deus
vida, pela família, pelo cuidado, pelas orações, pelos conselhos que o pastor nos dá. E sendo assim, em nome do Ministério Batista Redenção Diadema, eu quero agradecer a vida do pastor Jó e com uma pequena lembrança, nós temos aqui um presentinho especial de coração. Muito obrigado. E também um cartãozinho com assinatura, umas lembrancinhas, uns recadinhos de algumas pessoas. Pastor Jó, nós te amamos e se sinta cuidado também pelas suas ovelhas. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Vamos Deus orar pela abençoe. vida do nosso pastor? Vamos. Amém. Senhor Jesus, nós te rendemos graça, Sim. Pai, pela vida do nosso pastor. Nós Amém, sabemos Jesus. que o Senhor o escolheu e o Senhor o levantou para cuidar de nós. Que o Senhor esteja abençoando todos os pastores. Sim. Cuida de cada homem que foi separado e escolhido por ti. Que o Senhor Amém, venha Jesus. capacitar, que o Senhor venha renovar, derramando sobre a vida de cada um deles bênçãos espirituais e força também para o trabalho árduo. Em Que o nome Senhor de venha Jesus. dar sabedoria, que o Senhor venha dar discernimento, que o Senhor venha suprir as suas necessidades físicas e espirituais, que toda a família pastoral, mulheres e filhos, que venham receber do Senhor o teu refúgio, a tua graça, a tua força para Amém, compreender o trabalho deste ministério e que todas as ovelhas, Senhor, venha abraçar o seu pastor, venha amar, venha cuidar do pastor que o Senhor também nos confiou. Nós agradecemos pela vida de todos os pastores que estão servindo ao Senhor e levando o teu evangelho da salvação. É em nome de Jesus que a ti agradecemos. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Muito obrigado, irmã Natália. Que Deus abençoe sua vida. Irmão Roger, mais uma vez, muito obrigado. E que Deus continue abençoando cada líder, cada pastor, pois sabemos que o nosso trabalho no Senhor não será em vão. Meus queridos, vamos à reflexão desta tarde. Eu peço que você abra a sua Bíblia em Efésios capítulo 4, versículos de 11 até os versículos 16, ok? Diz assim a palavra do Senhor, Efésios 4, versículos de 11 até versículo 16. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levadas de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Muito bem. O apóstolo Paulo nos traz a seguinte orientação. O corpo de Cristo, ele é edificado através dos dons dados pela soberania de Cristo ao seu corpo. Sendo Cristo o cabeça da igreja, Cristo é o responsável
em dotar esta igreja, para que esta igreja o sirva, buscando sempre a excelência no serviço, para que depois de servir a Cristo, Deus venha a ser glorificado. Por isto, Cristo capacitou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Com que propósito? Deus, em Cristo, nos capacita com dons para que a igreja de Jesus Cristo seja edificada. É responsabilidade do pastor instruir as suas ovelhas para que suas ovelhas tenham a capacidade, o temor e a responsabilidade de se dispor a servir a Cristo para a glória de Deus. Agora, esse serviço prestado deve ser realizado com amor e dedicação. Muitas vezes nós esperamos que o pastor faça tudo, que o pastor evangelize, que o pastor arrume a igreja, que o pastor vá atrás das ovelhas perdidas, que o pastor ore, que o pastor visite, que o pastor... Não, nós somos um corpo, é isto que Paulo está dizendo. E neste corpo, todos recebem capacitação do alto para servir de alguma forma. E à medida em que vamos servindo juntos, um ao outro, vamos com isso nos aperfeiçoando para a glória de Deus. E quanto mais se tem um pastor bem instruído, quanto mais se tem um pastor mais preparado, melhor e com mais zelo, a igreja servirá a Deus, porque entende a importância do que é o ministério em suas mãos, do que é o dom espiritual em sua vida como igreja. Com isto, a igreja que cresce com raízes profundas na palavra de Deus não será levada por todo vento de doutrina, não será enganada por falsos ensinamentos de certas pessoas que se dizem mensageiros do reino de Deus e de Cristo, acabam levando e induzindo pessoas ao erro. Agora, se somos estudiosos da palavra de Deus, estes homens e mulheres não terão êxito em nos desviar da palavra de Deus, muito menos dos caminhos que o Senhor preparou para nós. Antes, nós devemos seguir a verdade em amor. Não é por obrigação, não é por achar assim perderemos a salvação ou que não temos parte nenhuma com Deus. Não. A verdade deve ser entendida e praticada em amor. Cristo falou que o fardo dele é suave. Não é um fardo pesado. E quando nós exigimos demais do povo de Deus, colocamos sobre os seus ombros um jugo que muitas vezes nem nós carregamos. Mas aquele que conhece a palavra de Deus e zela pelos princípios bíblicos não vai, de certa forma ou de maneira exagerada, jogar um jugo sobre os ombros de sua membresia, pois sabe que não terá sucesso nenhuma com relação a isso. Todo o corpo deve andar unido, ajustado, como no auxílio de todas as juntas, deve crescer, edificar a si mesmo em amor. Edificar a si mesmo em amor. À medida em que eu me disponho com meus dons e talentos para servir, é que eu cresço. É que a edificação chega
em minha vida também. Eu me lembro que quando eu era professor na escola bíblica dominical, ainda não era pastor, já havia descoberto através do meu antigo pastor que um dos dons que eu tinha era de ensino. Então eu fui dar aula na escola bíblica dominical para jovens. E à medida em que eu me preparava para servir com meu dom, eu crescia. Crescia como cristão, alcançando a maturidade. Por quê? Porque aquilo me levava para a meditação nas Escrituras. Aquilo me levava para ter uma vida exemplar. Porque como professor, não poderia ensinar uma coisa e viver outra. Então, à medida em que fui servindo meus irmãos, fui crescendo espiritualmente como um cristão, como um servo de Deus. Isto é, à medida em que você se colocar à disposição do Senhor para servir aos seus irmãos, você encontrará em Cristo o crescimento espiritual necessário para alcançar a maturidade cristã. Não existe no não existe no corpo de Cristo, melhor dizendo, aquela pessoa que tem o dom para si apenas. Eu vou me servir, eu vou me edificar, eu vou orar para mim, eu vou ler para mim, eu vou contribuir para mim. Não existe. O corpo de Cristo é um conjunto de irmãos que pela fé se juntam, se reúnem para cultuar e adorar a Deus em espírito e em verdade. E à medida em que esta reunião acontece, a Shekinah, a presença do Senhor, é manifestada no meio do povo dele. Ele recebe a adoração desse culto e com isso também capacita os seus filhos para servir o melhor. E à medida em que vamos servindo uns aos outros, é que nós crescemos. Então não tem ministério solo. Você não vai servir só. Você deve interceder pelo outro? Sim. Você deve ter uma palavra de esperança para o outro? Sim. Você deve visitar? Sim. Deve evangelizar? Sim. E à medida que você faz isso, você é que cresce. Você recebe o favor de Deus, as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Porque o propósito maior de receber tais bênçãos é para o serviço, é para o ministério. Então, o ministério pastoral é um ministério de grande responsabilidade, em que o pastor irá prestar conta de si e de suas ovelhas a Deus. Por isto que este ministério deve ser exercido por meio da vocação. Deus chama, Deus escolhe, Deus capacita, Deus envia, Deus supre, Deus direciona aqueles a quem Ele escolheu para este ministério. Dentro desses dons, o ministério pastoral é sim um instrumento que Deus usa para a edificação da igreja. É muito triste quando nós ouvimos certos irmãos dizendo: não precisa de pastor. Pastor para quê? Tem igreja que está muito bem sem pastor. Será que está mesmo? Será que é a mesma coisa? Acredito que não. Por quê? Porque se é importante dentro de uma igreja, Éfeso não tinha pastor, Esmirna não tinha pastor, as igrejas do Apocalipse ali não teriam pastores. Os apóstolos não seriam treinados para o pastoreio. Jesus não teria dito a Pedro: apacenta as minhas ovelhas. Se Jesus disse, porque é importante. Se Deus capacita pessoas para serem pastores, porque é importante para o corpo de Cristo. Não mais importante do que os outros membros ou mais importante do que os outros ministérios, mas é muito importante para o desenvolvimento dos santos no corpo de Cristo. Para que todos possam andar
unidos no propósito de servir e glorificar a Deus. Então, esse propósito ministerial nasceu no coração de Deus. O ministério pastoral é sim um instrumento nas mãos de Deus. É através desta liderança que Deus vai guiar o seu povo. É através desses servos que Ele mesmo escolhe, é que Ele vai ensinar o seu povo a mergulhar nas Escrituras e assim crescer na graça e no conhecimento que há somente em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O apóstolo Paulo também diz que à medida em que cada parte realiza a sua função, é que há o crescimento. Aquele que recebeu de Deus o chamado para missões deve ser enviado ao campo missionário. Aquele que recebeu do Senhor capacitação para o evangelismo deve sair para evangelizar. Aquele que recebeu capacitação de ensino deve ter uma sala para ensinar as crianças, os adolescentes, os jovens, os adultos, os idosos. Mas para isso acontecer, você que recebeu do Senhor o seu dom, deve se apresentar, deve se dispor a servir a Deus, para que através da sua vida e do seu dom, os irmãos sejam edificados e o nome de Deus glorificado através dos seus dons e talentos. Desta maneira, servindo a Deus em verdade e em amor, alcançaremos assim a maturidade cristã e a plenitude de Cristo. Antes, nós devemos seguir a verdade em amor. A verdade em amor. Cristo é a verdade. Devemos segui-lo em amor. A palavra é a verdade. Devemos obedecê-la em amor. Cristo nos capacitou com dons e talentos. Devemos exercê-los com amor. Cristo nos chamou para o ministério. Devemos exercer os nossos ministérios em amor. Não é por força nem por violência, mas é por amor. É com leveza de alma, quebrantamento de coração. É com paz de espírito que nós servimos ao Senhor. Isso não quer dizer que não vamos passar por tribulações, por angústias, por decepções no ministério. Não, não é isso. Mas o crente deve entender que recebeu capacitação do alto para servir a Deus em amor. Não é aos trancos e barrancos, aos xingos, aos empurrões. Não. É Deus quem capacita. E porque Deus capacita, nós devemos exercer essa função ministerial com muito amor, com muito zelo, muita dedicação e principalmente muita paz. Muita paz. Então o corpo de Cristo, quando está unido no mesmo propósito de glorificar a Deus e edificar o próximo, dificilmente teremos tempo para a picuinha, disse que me diz, para fofocas, dificilmente. Então, quanto mais focado estivermos em servir ao Senhor, mais o nome de Deus, o nome de Cristo, na força do Espírito Santo, será glorificado. Então se disponha,
Faça a obra do Senhor, porque Ele te deu capacidade para isso. Hoje é comemorado o Dia do Pastor dentro da nossa Convenção Batista Brasileira e também dentro de outras denominações. E ser pastor é uma vocação, um privilégio, uma bênção, é fruto, com certeza, da graça e da misericórdia de Cristo. É Ele quem dá os dons. E se você tem o chamado para o ministério pastoral, invista nisso. Ore ao Senhor, que Ele dê condições para servir a Deus nesta área. Eu quero lhe desafiar a procurar um seminário. Se o Espírito Santo de Deus está lhe chamando para ser um servo do Senhor, no ministério pastoral, ore ao Senhor, procure um seminário, faça a sua matrícula e deixe Deus lhe moldar e lhe capacitar para o serviço. Não é que para ser pastor necessariamente você tem que ser teólogo, não. Mas a teologia, a escola, lhe dará ferramentas para servir melhor a Deus. E com isso o nome dele será glorificado através da sua vida. Se o seu dom é de ensino, seja lá qual for o dom que você tenha, procure aperfeiçoar para melhor servir a Deus, servindo os nossos irmãos na fé. Que Deus lhe abençoe, minha querida irmã, meu querido irmão, com esta mensagem. E que Deus possa ter falado poderosamente ao seu coração. E que com isso você possa encontrar no Senhor a força necessária para voltar a servir e servir com todos os seus dons e talentos para a glória de Deus. Aos poucos, as igrejas estão retomando suas atividades. Não fique de fora. Não fique de fora. Sirva a Deus, porque vale muito a pena. Encontre com o corpo de Cristo, que é a igreja, e dê o seu melhor. Amém? Vamos orar nesse momento? Curva a sua cabeça, se você puder, feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu te agradeço por esta palavra de Efésios 4, que fala sobre os dons espirituais, dos quais o próprio Cristo designou alguns para apóstolos, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, e assim sucessivamente. Com esse dom que recebemos da parte dele, nós queremos servir a Deus, servir o nosso próximo para a honra e glória do nosso Pai eterno. Senhor Jesus, se tem alguém nessa tarde que recebeu de ti o chamado para o ministério, que o coração dessa pessoa possa arder e que o Senhor o chame pelo nome, para que ele venha se tornar um pastor. Pai querido, dê condições a esta pessoa para entrar no ministério e ser um instrumento em tuas mãos para ganhar vidas, edificá-las para o louvor da tua glória. Agora, Senhor, aqueles que estão desanimados, por algum motivo, Senhor, restaura os teus filhos, restaura as tuas filhas, restaura os teus servos, que o teu amor, Pai querido, possa transbordar em cada coração, e assim, meu Deus, todos se disponham a te servir em amor, a te buscar em amor.
pois é no amor de Cristo que nós seremos mais do que vencedores. Em nome de Jesus, abençoa os nossos ouvintes, os nossos irmãos na fé onde quer que estejam. Alcança o perdido, Senhor. Converta os corações. E que esses corações, depois de convertidos, possam vir a glorificar o Teu nome através de seus frutos. Abençoa a nossa semana, que o Senhor nos livre do maligno e nos proteja com a Tua maravilhosa graça. E que as Tuas misericórdias estejam com todos nós. E o povo de Deus diz amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Em nome de Jesus. Bom, muito obrigado pelo carinho, pela atenção de vocês. Aos irmãos que têm nos assistido, deixo um grande abraço no coração e que Deus possa, assim, ter falado ao seu coração poderosamente. Se você não teve condições de assistir essa live, acesse o YouTube e lá no YouTube você vai encontrar essa mensagem na íntegra e assim ser edificado pela mesma. Tá bom? Siga-nos lá no Instagram e no YouTube, Ministério Batista Redenção Diadema. Que Deus te abençoe, querido. Tenha uma ótima semana na presença do Senhor Jesus. Que Deus abençoe você e a sua casa. Um beijo santo, na paz do Senhor Jesus.